FIFA 22 está chegando e o lugar certo para garantir o teu pelo melhor preço do Brasil é na loja da Rios Games. Comprando antes do dia 27, você já pode fazer o pré-download para não perder tempo e curtir o FIFA no primeiro minuto de lançamento. Não achou o suficiente a Rios Games ter o melhor preço do Brasil? Então toma aí esse cupom de desconto para economizar 5% na tua compra. Então clica no primeiro link da descrição e garanta o teu FIFA 22 hoje mesmo. Vocês, inscritos aqui do canal do AEG, clamam tanto pela história do Lenny Summers aqui nos comentários que ficam parecendo o Arthur Morgan lá no salão de Valentine. E o meu papel como produtor de conteúdo é, claro, atender o desejo de vocês. Então hoje nós finalmente falaremos sobre o passado e da vida desse garoto que nos marcou muito com a sua personalidade cativante, apesar do pouco tempo de tela. As pessoas que sugeriram esse tema estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado pela participação, pessoal. Obrigado também aos membros do canal do AEG, que são esses que estão aparecendo aí na tela. São essas as pessoas que tornam o canal realidade, então obrigado do fundo do meu coração para cada um de vocês. Nesse mês de setembro, os membros estão concorrendo a essa caneca personalizada de Red Dead 2 aqui do canal do AEG. Então considera tornar-se um membro também para concorrer a essa caneca e também aproveitar diversos outros benefícios. Também não se esqueça de conferir os demais vídeos sobre a história da origem dos personagens. Eu já falei de basicamente todos os principais. Então clica nesse card aí e confere depois, beleza? Então sem mais delongas, bora falar da história desse que é um dos melhores personagens de todo o jogo, o nosso querido Lenny Summers. Bora lá. Lenny? Hey, Arthur. That knife's sharp enough, ain't it? Depends. Why? You feel lucky? Do you? Oh, before me, at least 6 generations were born in chains. And for the last 3 years, I've been running from every lawman and bounty hunter west of the Lannahechee River. So yeah, I feel lucky. I'm the living embodiment of luck. Para falar da história do Lenny, nós deveremos começar lá do início com a história dos seus pais. O pai de Lenny, Mr. Summers, era um homem bem educado que recebeu uma boa educação na sua juventude, tendo aprendido a ler e a escrever. E por ser um homem negro e culto em uma época escravagista, ele foi designado como mordomo do seu, entre aspas, dono. E apesar de ser um escravo, o pai de Lenny tinha uma certa afetuosidade pelo seu dono e líder da fazenda, por conta da forma justa que ele o tratava, apesar do contexto horrível. Ele já não tinha muita empatia pelo irmão do seu dono, que, diferente do seu chefe, era muito cruel e constantemente abusava dos negros escravizados, os espancando e os estuprando constantemente. Certa vez, esse homem estava dando uma surra no pai do Lenny, e ao ser flagrado pela sua cunhada, ela pediu para que ele parasse com aquilo, pois, assim como seu marido, ela não era uma mulher cruel, e em resposta, o seu cunhado simplesmente ignorou seu pedido e continuou batendo no pai de Lenny, e depois também espancou a sua cunhada, acreditem se quiser. No dia seguinte, o dono de Lenny ficou sabendo do ocorrido e vingou a sua esposa, assassinando o seu irmão a sangue frio. Quando a notícia espalhou-se pela fazenda, todos os escravos ficaram felizes por conta da morte do homem mais terrível e abusador da região. Após assassinar o seu irmão, o dono de Lenny pegou um relógio de bolso que estava no cadáver do homem e o deu de presente para o pai de Lenny, alegando que o tempo alcançará todos nós. O homem claramente estava tendo uma epifania e abrindo os olhos, lamentando as suas atitudes ruins, assim como o Arthur também fez lá na reta final. Isso é tão verdade que, após um ano desse ocorrido, o dono da fazenda libertou todos os seus escravos e os transformou em homens livres. Anos depois, o pai de Lenny presenteou o seu filho com o mesmo relógio, mas infelizmente o Lenny veio a perder o objeto durante a fuga do massacre em Blackwater. O objeto era uma das últimas lembranças que ele tinha do seu pai, que veio a falecer um tempo depois. Eu falarei da morte do pai de Lenny um pouco mais após abordar a vida da sua mãe, a senhorita Summers, que assim como o pai do Lenny, também viveu uma vida bem difícil. A sua mãe, a avó de Lenny, deu luz à sua filha enquanto estava trabalhando no campo
campo colhendo algodões. Ela nem mesmo sabia que estava grávida na época, então em um dia normal ela se surpreendeu entrando em trabalho de parto e deu à luz literalmente no meio do campo de algodão. O seu capataz, ao testemunhar o parto, recolheu a sua filha e ordenou que ela retornasse ao trabalho. Sim, ele ordenou que ela voltasse ao trabalho logo após ter um parto natural no meio da terra. Sinistro demais, cara. A maldade humana assim pode atingir níveis inacreditáveis. Um tempo depois, a Guerra Civil Americana terminou, libertando grande parte dos escravos, mas uma minoria ainda persistiu, mas foi se rebelando aos poucos, e a avó de Lenny foi bem assim. Após o término da guerra, ao ser abusada e estuprada por seu dono novamente, ela indignou-se e matou o homem a facadas. E apesar de quase ter sido linchada por sua atitude, ela conseguiu fugir e nunca mais foi vista pela mãe de Lenny. E apesar das circunstâncias serem desconhecidas, um tempo depois, a mãe de Lenny foi libertada e veio a conhecer o Mr. Summers, o seu futuro marido. Eles construíram uma boa relação, tornando-se marido e mulher e constituindo uma família, concebendo assim o Lenny. Bom, infelizmente a vida de paz e alegria durou por pouco tempo. Certa noite, o pai do Lenny estava retornando para sua casa e de forma repentina foi surpreendido por homens bêbados que o espancaram até a sua morte. A causa de tudo aquilo provavelmente era o racismo, pois mesmo com a abolição da escravatura, o racismo ainda estava bem enraizado na sociedade. E ao saber da morte do seu pai, o jovem Lenny de 15 anos indignou-se, roubando uma arma e assassinando os homens a sangue frio, vingando assim a morte do seu pai. You're just gonna have to trust me on this one, Arthur. Okay, I do. You've more improved yourself the past 6 months. Don't forget, I was on the run for murder before falling in with you boys. For 3 years. It ain't like I'm new to any of this. Now, those fellers who killed your pa? Yep. And I'd do it again right now. Of course. A atitude de vingança, infelizmente, teve uma grande repercussão e o Lenny tornou-se um homem procurado. E nessa situação, ele foi forçado a fugir de casa e aderir uma vida de nômade, constantemente mudando de localização para não ser encontrado pela polícia e caçadores de recompensa. Ele passou 3 anos da sua vida nessa situação, até que, eventualmente, encontrou o Dutch e ingressou na gangue Vanderland. Ele é um dos membros mais novos, tendo cerca de 6 meses de grupo ao início do jogo. Ele adaptou-se bem à gangue, tendo construído uma boa relação com diversos membros, como Arthur, Dutch, Hosea e a afinada Jenny Kirk. Ele desenvolveu uma boa relação com a garota, e apesar de nunca ter chegado às vias de fato, eles tiveram uma espécie de relação amorosa. Infelizmente, essa relação não pôde se desenvolver por conta da tragédia da sua morte. A Jenny foi ferida durante o massacre em Blackwater e acabou falecendo durante a fuga da gangue às montanhas. Em um diálogo com Hosea e Tilly, o Hosea presta os seus respeitos à moça e afirma para Lenny que todos sabiam que ele gostava dela. Aí a Tilly diz que plantou algumas flores bem bonitas lá na sua cova em Coulter. How you doing, kid? Fine. You know, I'm sorry about Jenny. Hello, Sure. Mr. Morgan. Me too. I know you were sweet on her. Was it that obvious? Oh yeah, pretty obvious. I made sure we buried her carefully. I rolled back and planted some flowers she would have liked. Did you? Of course. Least I could do. Thank you. E essa cova realmente existe e pode ser encontrado caso a gente vá até lá com o Arthur. Ela é bem bacana. E como eu já falei no vídeo sobre a honra dos membros da gangue, o Lenny é diferente dos demais, tendo uma história mais parecida com a da Sadie. Ambos começaram a delinquir após um fato traumático nas suas vidas, a morte de um ente querido. E apesar de fazerem parte de uma gangue de criminosos, ambos não são criminosos de essência. Isso é bem constatado com o Lenny, que desde o início do jogo é tratado como filho por todos, principalmente por Dutch, Arthur e Hosea, que de início preferem manter o garoto de fora das ações mais arriscadas da gangue. Nós podemos ouvir alguns diálogos sobre isso ao decorrer do jogo, com o primeiro sendo logo no início, quando a gangue está a caminho de roubar o trem de Cornwall. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan,
Javier, Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. E como deu pra ver, o Lenny é um garoto muito animado, sendo sempre o primeiro a ficar pronto para as ações. Ele constantemente se esforça para ser reconhecido pelos demais e, por conta da sua inexperiência, às vezes acaba cometendo erros. Um desses momentos é quando ele planeja um golpe a uma carruagem no capítulo de Saint-Denis. Ele pretendia fazer o golpe sozinho, baseado numa informação que recebeu. There's a stage coming through. According to the fella I met, it'll have a bunch of money aboard and no security whatsoever as it comes up the river trail between here and Catfish Jackson. Okay. That sounds worth investigating. You and, who? I don't know. I thought I'd do it on my own. It'll be unprotected. Won't be a huge take, but I should make out okay. There ain't no such thing as unprotected. Now, who you want to go with? I guess you. Now? I don't need no hand-holding offer. Oh, come on, kid. But if we decide to do it once we've had a look, I'm taking half the money. Mas ao saber da situação e também temendo pela vida do garoto, o Arthur decide o acompanhar e acaba o tirando de uma enrascada, já que o golpe era na verdade uma cilada. You laugh? Yeah. Are you? Evidently. That was not the way I was expecting things to go. You took us into a trap. Look, I'm telling you, it was good information. Wait. Look, there's some money here. Not much. Yeah, it ain't much, because it was a trap. Stage companies do this all the time. They set up traps to catch fools. Shit. Like you and me. I feel like a fool. Well, that's good, because you are a fool. But you're still alive, so don't worry too much about it. Come on, get out of here before any more turn up. All right. See you back at camp. E apesar de alguns erros por imaturidade, ao longo do jogo o Lenny se mostra um cara muito útil, fazendo parte de grandes ações da gangue Vanderland. Ele participou do tiroteio com os O'Driscolls em Coulter, teve um papel importante no roubo ao trem de Cornwall, foi o idealizador do roubo às armas dos Lemon Riders em Shady Belle e, principalmente, participou do golpe ao banco de Valentine, gerando um alto lucro às finanças da gangue. Outra ação notória foi durante o fracassado golpe ao bondinho de Saint-Denis, que apesar de ser uma cilada armada por Bronte, contou com uma atuação irretocável do garoto, que conduziu a fuga com sucesso juntamente de Arthur e Dutch. O seu trabalho final, o golpe ao banco de Saint-Denis, infelizmente, foi a sua ação final na gangue, já que, durante a fuga, ele foi baleado por agentes Pinkerton. A sua morte é muito marcante, já que o garoto é baleado de forma bem intensa e acaba morrendo nas mãos de Arthur, que, por conta da perseguição, acaba sendo forçado a deixar o cadáver do garoto para trás. É muito infeliz, cara, que um personagem tão marcante e cativante tenha tido um final tão ruim. Mas é aquilo, esse é um jogo da saga Red Dead Redemption. Tu não pode ficar achando que vai ser um mar de rosas. A ausência do Lenny no acampamento é realmente uma lástima, já que, juntamente de Hosea, ele era uma das mentes mais brilhantes e cultas ali presentes. Ele é uma das poucas pessoas que são alfabetizadas e, por ter acesso a esse conhecimento, ele tenta ensinar o Sean Maguire a ler. When we doing some reading? Not now, Lenny. Please. I've almost got it anyhow. I told you I'd have you reading. Okay, now come on. I can't do it if you won't let me try. Look, what's the point of reading anyhow? Just put silly ideas in me head. Exactly. That's the point of reading. Another day, please. Okay. But you can't avoid me forever. You ready for that reading? I ain't doing it. You're ridiculous. You sound like a child. I am a child of God, and God gave me the ability not to read. You gave me your word. I said I'd try, and I tried. It's not for me. Arthur, help.
The boy's an idiot. You're wasting your time. See? Arthur knows an idiot when he sees one. He recognizes one of his own. I'm not giving up on you. Please, kid. Give up on me. Lenny's got a point. Claro que isso não vai a lugar nenhum por conta da ignorância do irlandês, mas ele propor-se a fazer isso mostra muito da sua personalidade. Ele também é muito bem-humorado e prova disso é a missão no Saloon de Valentine, essa lendária missão onde ele bebe e se diverte muito com Arthur. Mas outra coisa que prova isso de forma até mais veemente é a sua reação ao ser antagonizado por Bill no acampamento. Hey, come here, kid. What? Why? Don't you disrespect me, boy. I didn't. Damn, Bill. You know, I don't like your attitude. Well, okay then. Ah! Damn right it's okay. Get lost, Bill. Half shit. Mesmo caindo no chão ao ser atacado pelo Bill, o jovem dá risadas e tira sarro de toda a situação. Com isso, ele demonstra a sua personalidade que é muito leve, cara. A sua personalidade não quebrada e maldosa como a dos demais membros da gangue. Eu acredito que ele é um dos caras com a mente mais pura. Um dos meus momentos favoritos é quando ele é caçoado por Micah, que faz piada do fato dele ser negro e saber ler, algo que era bem comum naquela época. Ain't that nice? You can write and everything. Unusual. For one of you. One of who? Oh, you know. Hoodlums. You know, you got all the charm and personality of a fresh turd, Micah. That's a good line. I must remember that. Oh, look. The big dog is here. Fool. A resposta do Lenny é fantástica, pois com uma linguagem bem rebuscada, ele basicamente diz que a personalidade do Micah é como se fosse um cocô fresco. Mas ao invés de falar cocô literalmente, ele meio que fala algo que soaria como fezes em português, uma palavra mais formal, meio que pisando em cima do racismo de Micah com muita elegância. E para encerrar o vídeo com chave de ouro, eu gostaria de falar sobre a cova do Lenny, pois apesar de ter sido deixado para trás no telhado durante o assalto ao banco, a série, juntamente de Charles, invadiu o necrotério de Saint-Denis e roubou seu cadáver junto do de Hosea. Ambos foram enterrados próximos de Sherry Bell juntos, e isso é bem bacana por conta de um diálogo deles no acampamento, onde o Hosea fala que gostaria de ser enterrado com amigos, e daí o Lenny complementa dizendo que poderia ser com amigos ou familiares. When I go, I hope they cover my grave with roses. When I die, I just want to be buried with friends. Me too. With friends or with family. I don't think it matters more than that. What about you, Arthur? Me? I don't care about that nonsense. Come on. Face me to the west so I can watch the setting sun and remember all the fine times we had that way. See, Tilly? I told you Arthur had a soul. E olha que ironia, ambos foram enterrados juntos, e eles foram grandes amigos durante a vida, como se fosse família mesmo. Diversas vezes podemos vê-los conversando no acampamento sobre livros e sobre o futuro, com o Hosea acreditando que o Lenny ainda poderia largar a vida de bandido para trabalhar em um banco ou tornar-se um advogado, como seu pai queria. Mas enfim, pessoal, essa foi a história de Lenny Summers. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tu curtiu o vídeo e quer apoiar o meu trabalho, basta inscrever-se aqui no canal do EG e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Considera também entrar no clube de membros pelo pequeno valor de R$ 7,99 mensais. No clube de membros há diversos benefícios e entre eles o sorteio mensal de itens. Nesse mês de setembro eu tô sorteando essa caneca aí personalizada do canal de Red Dead 2. Todo mundo que tornar-se membro aí antes do dia 30 vai estar participando. Então não perca tempo aí, considera participar e apoiar aqui o canal. Então era isso, grande abraço a todos vocês e eu os vejo no próximo episódio. Tchau!